Olha aí, pessoal, centro de São Paulo. Vou dar a minha opinião sobre o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Bom, fiz uma avaliação, um comentário, na minha opinião, sobre o prefeito Ricardo Nunes, né? Tá aqui no nosso canal. Depois você dá uma olhada, né? Tecer críticas para ele, como vou tecer para todos os candidatos aí, pessoal. Então, vamos falar do Guilherme Boulos. Bom, primeiramente, eu não voto no Guilherme Boulos de jeito nenhum. É um dos candidatos que, segundo os institutos aí de pesquisa, tem mais rejeição. Tem mais rejeição do que todos os outros candidatos, né? Embora esteja em primeiro lugar nas pesquisas, ele tem um maior número de rejeição por fazer parte da extrema esquerda, seu partido PSOL, que agora se aliou com o PT para ganhar aqui a prefeitura de São Paulo, porque nas últimas eleições a esquerda perdeu aqui em São Paulo a prefeitura. A exemplo, o Haddad perdeu o primeiro turno para o Dória. Então, pessoal, essa é a minha opinião sobre o Guilherme Boulos, que não voto em Guilherme Boulos de forma alguma, por não concordar com a sua visão de mundo. Acho ele extremista. Acho que São Paulo não precisa de uma pessoa igual ao Guilherme Boulos para governar a nossa cidade. Então, Guilherme Boulos, ele é a favor, né? Ele fez parte ou faz parte do movimento, né, de luta por moradia, que essa forma deles fazerem, né, eu não concordo. Aqui no centro você tem diversos prédios, né, invasão, né, invadidos. Eu não concordo dessa forma não concordo com essa forma, embora eu acho que precise sim fazer o poder público fazer moradias populares, né, para pessoas de baixa renda, enfim, com custo menor, mas não dessa forma como eles fazem, especialmente aqui no centro de São Paulo, pessoal. O centro de São Paulo tem muitos prédios, eu não mexo muito nesse assunto, mas tem muitos prédios aqui que infelizmente são invadidos, né? Já teve aí o prédio que caiu aqui na Antônio de Godoy. Aquele prédio ali foi muito triste aquela tragédia, né? Não sei se é do grupo, acredito que não, do Boulos, mas enfim, outros aqui também. Então não concordo com esse tipo de conduta, a visão de mundo, a visão de mercado, né? O Boulos prefere a esquerda, né? Um estado, podemos dizer assim, mais gordo, né? Então não é um liberal na economia. Eu já penso que São Paulo precisa crescer, e aí o Boulos tem essa conversa de não, especulação imobiliária. Não, pessoal, eu acredito no progresso, que nós temos que crescer aqui no centro. Tem que ter sim empreendimento de alto padrão. E aí eles falam de gentrificação do centro, que querem expulsar os moradores de rua, pessoas em situação de rua. Então, por essas e outras, não voto em Guilherme Boulos, porque ele não, né, tem essa visão de crescimento. Então São Paulo precisa de crescimento, o centro precisa de empreendimentos imobiliários, na minha opinião, sim. Precisa de segurança, uma outra área que eu discordo radicalmente de Guilherme Boulos. Eu vi a entrevista dele no podcast Inteligência Limitada, e ele dizendo que é contra a GCM ter determinados tipos de armamento. E eu já sou contra os bandidos ter determinados tipos de armamento. Então discordo de Guilherme Boulos. A Guarda tem feito um trabalho bom aqui no centro. E na minha opinião, a Guarda Civil Metropolitana tem que estar bem equiparada sim. Porque o tráfico, o crime organizados estão, né, bem armados. E por que a nossa Guarda Civil não pode estar? Enfim, eu sei que eles não gostam de policiamento. Vocês sabem aqui do canal que nós defendemos o policiamento ostensivo aqui no centro, né? Então, por essas e vários outros motivos, eu não voto de jeito nenhum, de forma alguma, em Guilherme Boulos. Peço respeito aí, pessoal que assiste o nosso canal. Lembrando, pessoal, que você não é obrigado a concordar com a minha opinião.
Se você não discorda da minha opinião, que estou falando com respeito aqui, e você pode discordar com respeito, você não é obrigado a concordar com a minha opinião. Se você tem uma visão de mundo que se aproxima com os ideais do Guilherme Boulos, você deve votar nele. A minha visão de mundo não se adequa com a visão de mundo que tem o senhor Guilherme Boulos, tá bom? Então não votaria, é um dos candidatos à prefeitura aí que eu não votaria de jeito, de forma nenhuma, no senhor Guilherme Boulos. Tá bom, pessoal? Então essa é a opinião aqui minha do canal. Você já acompanha o meu canal aqui, você já deve ter percebido qual que é a nossa visão de mundo, né? Eu sou a favor de segurança ostensivo, policiamento ostensivo forte aqui no centro. Isso são coisas que, infelizmente, o Guilherme Boulos não acredita nessa visão. É época de eleição, todo mundo vai falar a favor de segurança e tal, mas a gente sabe como é que funciona. Então, se o centro tá ruim com o Ricardo Nunes, com o Guilherme Boulos, então, e eu tenho conversado com os empresários aqui, colegas empresários, todos unânimes, a maioria, olha, se o Guilherme Boulos entrar, o centro de São Paulo corre um sério risco, aí sim, de nós ficarmos sem segurança, de acabarmos o centro de São Paulo. Eu nem mostrei os prédios aqui, as invasões, né? Que infelizmente, pessoal, são muitas vezes, né? Muitas vezes mal feitas, enfim. Um exemplo foi desse prédio aí, não sei qual é o nome do movimento desse prédio que caiu aqui na Antônio de Godoy, né? Mas por esses e outros motivos que eu não voto no Guilherme Boulos, não voto na esquerda. O Fernando Haddad, que foi prefeito aqui, para mim fez uma péssima gestão aqui em São Paulo, principalmente aqui no centro. Acho ele mais moderado do que o Boulos, que também não votaria nele, mas achava menos nocivo, apesar de ser ruim. E o Guilherme Boulos, então, é um radical, então não tenho meu voto, mas respeito você que vota nele. E você que discorda pode colocar sua opinião aqui com respeito, porque toda opinião que for desrespeitosa, né, vai ser automaticamente excluída aqui do canal. E eu queria também falar que com os meus vídeos aqui do centro eu senti muita truculência do pessoal por parte de boa parte da esquerda, né? Óbvio que todos os espectros políticos têm pessoas legais, pessoas, enfim, boas, ruins, mas eu senti muita truculência, muitas vezes eu nem falando sobre o assunto, eu senti assim uma truculência nos comentários muito grande, falando que eu sou a favor do Tarcísio, do Derrite, né, enfim, da direita, sendo que eu nem falava sobre isso. E agora que nós vamos começar a falar mais aqui no nosso canal, tá bom, pessoal? Então essa aí é a nossa respeitosa opinião aí sobre, vou falar também sobre depois os outros candidatos. Já falei do Ricardo Nunes, que na minha opinião também não é um bom prefeito, né? Não é um bom prefeito aqui em São Paulo, mas segundo meu ver, a minha visão aí, é menos nocivo, tá bom? É um candidato mais do mercado, mais liberal, né? Do que o senhor Guilherme Boulos, que representa aí essa extrema esquerda, tá bom? Deixa o seu like aí, se inscreva aqui no nosso canal. Essa foi a minha opinião sobre o Guilherme Boulos.